Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor e Oliveira do canal Oxente Tem História e hoje a gente vai trabalhar aqui com a questão 75 que caiu no Enem em 2023 no universo das ciências humanas. Nosso texto de apoio diz o seguinte: a torcida do Fluminense inicia um movimento para mudar a letra de uma das músicas mais populares das arquibancadas tricolores. Grupos pedem a remoção do termo mulambo imundo, em uma provocação direta ao Flamengo. Mulambo é um termo que surgiu em Angola na época da escravatura, e eles eram chamados de mulambos pelos senhores de engenho, os patrões das fazendas, né? E aí, diante desse texto, dessa informação, qual a mudança no comportamento social a proposta reportada no texto reflete? Então, esse comportamento social aqui, diante dessa proposta apresentada no texto, que é a remoção aqui, ó, remoção do termo mulambo imundo. Então, essa mudança, ela vai ser definida, ela é um exemplo de quê? Letra A, rejeição dos costumes elitistas. Eu já rejeito aqui esses costumes elitistas, apesar de estarmos falando aqui sobre senhores de engenho, patrões das fazendas. O texto, na verdade, ele é mais profundo que isso. Era chamado aí pelos senhores de engenho, os patrões das fazendas usavam esse termo em relação aos escravos, mas isso é muito mais profundo do que simplesmente a rejeição de um costume elitista, até porque a gente está falando desse costume dentro da perspectiva de uma torcida organizada, que aí tem pessoas das várias classes e condições, classes sociais e condições econômicas, condições financeiras, ok? Então a letra A já não pode ser. Letra B, repulsão de condutas misóginas. O texto, ele em momento nenhum fala sobre a discriminação ou qualquer tipo de discriminação relacionada exclusivamente às mulheres, né? Então eu já descarto aí a questão da misoginia, tá? Letra C, condenação do preconceito racial. A letra C é a minha alternativa correta, né? Porque a gente percebe aqui que o texto, ele está falando de um termo utilizado, né, na época da escravatura. E a gente sabe que essa época deixou como resquícios para a nossa sociedade várias questões que estão relacionadas ao preconceito racial. Hoje a gente estuda e ouve muito falar sobre isso dentro do âmbito do racismo estrutural, tá? Que aí é uma temática muito relevante e vocês deveriam estar pesquisando e se atentar sobre, ok? Então a letra C, né, carimba, que é a minha alternativa correta, porém, como é de costume, a gente vai corrigir todas as alternativas. Criminalização de práticas homofóbicas. Assim como a questão da conduta da misoginia, em momento nenhum as práticas homofóbicas elas foram direcionadas pelo texto, elas foram abordadas. Assim como também na letra E, em momento algum o texto fala sobre comportamento machista. Essa questão aqui é uma questão relativamente fácil. Assim como em várias outras disciplinas, o Enem ele tem o costume de misturar, principalmente nas ciências humanas, conceitos, fatos históricos, né, entendimentos históricos com questões da atualidade. Então ele faz essa mescla, coloca um texto de apoio, né, e pede para que você faça essa interpretação de texto, que você faça essa inferência de um conhecimento prévio que você já tenha. Ou, como nessa questão, a partir da análise desse trecho, né, desse texto, a gente consegue rapidamente e facilmente responder essa questão, ok? Espero que vocês tenham gostado da correção. Não deixa de seguir, ativar o sininho e compartilhar com a galera que está estudando, porque é muito importante nessa resolução de questão, porque a gente estamos, né, aí com gabarito divulgado na internet, então vocês já sabem qual é a resposta correta, mas é importante que a gente perceba as características, que a gente compreenda não só a alternativa correta e por que está correta, mas também como perceber a questão das alternativas erradas e qual é o erro delas. Então isso é muito importante e a gente vai corrigindo tantas questões que daqui a pouco, quando vocês forem fazer o Enem ou qualquer outro vestibular, vocês vão estar tão familiarizados que vocês vão tirar de letra, vocês vão arrebentar na prova, ok?
Fico te aguardando aí na nossa próxima correção, Enem sempre aos domingos, tá? E forte abraço.